Né, como anunciamos aí, de conversar hoje com a nossa coordenadora de imunização, a enfermeira Rosiane Albuquerque, que é aqui de Grajaú, e está desenvolvendo um grande trabalho aí. Rosiane, é um prazer estar aqui com você pela primeira vez, né? Você está praticamente inaugurando o nosso estúdio aqui, né? Então a gente vai bater esse papo hoje aqui para informar a sociedade, né, de um modo geral aqui sobre a questão das vacinas. Boa tarde, fique à vontade e é um prazer mais uma vez receber você aqui. Boa tarde. Eu quero agradecer, né? E que honra poder estar aqui nesse espaço tão importante em que as pessoas têm essa abertura, né, para ouvir as verdades, as opiniões, e a gente também pode ouvir as opiniões das pessoas, né, e bater esse papo em tempo real. Eu agradeço essa oportunidade, porque nós precisamos, Edivaldo, no dia de hoje, né, termos esses espaços para a gente alcançar o maior número possível de pessoas, porque as informações, elas mudam todos os dias. Então, quero agradecer de já essa oportunidade aqui, esse espaço. Muito bem, então vamos falar aqui, nosso banner lá de convite era para falar sobre só a questão da campanha contra o Covid, mas a gente vai terminar abrindo para outros, falar sobre outras, né, outras vacinas também, e vamos começar assim, discutindo aqui um roteiro, vamos falar sobre a questão de vacinação de rotina, né? Como é que quais são as vacinas que a sociedade tem que estar atenta. Eu até gosto de dar um exemplo. Na semana passada eu dei um exemplo que eu viajei uma vez para o Acre. É uma coisa de quê? De 26 anos atrás, e eu não levei, eu não era muito cuidadoso com essa questão de vacina, e lá nosso carro foi parado, e aí polícia, não sei o que lá, enfermeiro, cadê a carteira de vacina? E eu não tinha. Eu sei que lá nesse dia me furaram todo lá, para eu poder entrar no estado. Então foi um sofrimento que todo mundo passou, teve que passar por todo aquele processo lá eu peguei, parece que foi 3 ou foi 4 furadas lá, terrível. Então vamos falar assim, a primeira questão nossa, pergunta seria, o que são essas vacinas realmente assim de rotina, ano a ano, para qual público? Edivaldo, hoje o Ministério da Saúde ele disponibiliza em torno de 19 vacinas, né, na rede do SUS. Então, todas as unidades básicas de saúde têm todas essas vacinas disponíveis para atender, né, toda a população desde o nascimento, né, na verdade, antes do nascimento, né, porque a gente faz o atendimento também à gestante já para prevenir o tétano neonatal. Então, nós temos as vacinas até antes mesmo do nascimento, até a idade mais avançada, né, a idade idosa. Então, hoje o calendário básico de vacinação está composto por 19 vacinas, e nós temos aí, além dessas, as vacinas de campanha e as vacinas especiais, os imunos e biológicos especiais, que são solicitados, né, quando de fato há uma prescrição, uma necessidade dessas. Então, nós temos aí vacinas que a criança recebe ainda na maternidade, né, que previne a BCG, que previne a forma grave de tuberculose. Lá mesmo na maternidade, ao nascer, a criança já recebe essa vacina, e também da hepatite B, a primeira dose. E durante os meses, o primeiro ano de vida da criança é o período em que a criança mais vai ao posto de saúde. Então, a cada 2 meses, a todo mês ela tem uma vacina, né? Então, nós temos vacina aos 2 meses, com 3, com 4, com 5, com 6, aí ele dá aquele intervalozinho, volta com 9 meses, com 1 ano e 3 meses, aí ele passa a participar das campanhas de vacina, e retorna aos 4 anos para a gente finalizar, né, com as doses de reforço. Mas nós temos todas essas vacinas disponíveis, Edivaldo, e é interessante, porque assim, às vezes, antigamente eu lembro que há uns 5, 6 anos atrás, quando eu estava na coordenação de imunização, antes dessa vez, tinha pais que levavam seus filhos para vacinar na rede particular, né, em Imperatriz ou em São Luís, porque achavam que as vacinas da rede privada eram melhores que as vacinas disponibilizadas no SUS. Né? E nós temos aí o Brasil, né, ele tá o primeiro nessa questão de vacina de rotina. Então, nós somos privilegiados,
porque nós temos esse leque de vacinas, né, todos disponíveis na rede do SUS. Então, sem a única exigência é que a mãe compareça com o seu filho na idade certa para a gente... Mas depois assim, desse universo aí de 17, é muita vacina, né? Assim, o público adulto, ele comparece para fazer aquela carteira, assim, é normal, todo mundo tem que ter sua carteira lá. Hoje eu tenho esse cuidado, eu tenho minha carteira lá, tento observar. Mas assim, como é que está a questão da informação e educação do público, do nosso público em geral? Eles procuram Então, Edivaldo, assim, infelizmente a procura das vacinas, né, elas têm sido cada vez menores, né, embora nós saibamos que elas imunizam aqui um grande número de doenças, né, elas previnem, né, inclusive o Brasil tem certificado de erradicação de algumas, perdeu agora o certificado de erradicação contra o sarampo, né, nós estamos aí na luta para ver se nós conseguimos novamente esse certificado, porque os pais deixaram de trazer seus filhos ao posto de saúde. E à medida que um adulto leva uma criança à sala de vacina, nós temos ali a oportunidade também de já vacinar aquele adulto. Então, é onde nós conseguimos, né, iniciar esquema ou completar esquema de vacina na idade adulta. É quando a mãe ou o pai vai à sala de vacina porque precisa levar o filho. E aí o profissional de saúde da sala de vacina, ele é capacitado já a fazer essa triagem, mas a procura dos adultos é poucas. Somente nesse período de campanha, né, dá-se uma aumentada no número de pessoas. As gestantes, né, porque o pré-natal, na consulta de pré-natal, ela já é orientada a ir à sala de vacina. E também quando há uma contratação por essas empresas, as indústrias, né, elas exigem a carteira de vacina atualizada. Então, é uma exigência dessas empresas e a gente, assim, agradece muito que isso seja exigido, porque é um momento que as pessoas podem realmente estar colocando em dias suas doses e estar aí realmente prevenindo doenças, mas no dia a dia a procura é pouca. Agora, é possível diagnosticar o porquê esse distanciamento? É o quê? É porque o que é? Falta de conhecimento, falta de mais campanha para a sociedade? Assim, nós tivemos uma reunião recente, né, com as equipes de saúde, com os enfermeiros, que são os coordenadores dessas equipes, e nós tentamos identificar, né, uma das perguntas que foi feita durante a reunião é qual a dificuldade em vacinar. Nós temos um imunobiológico, né, nós temos uma estrutura para aquele imunobiológico, a sala de vacina climatizada, com um profissional capacitado, treinado, nós temos os insumos e nós temos a população, né, a ser vacinada. E qual é a dificuldade? Então, 90% deles disseram que as pessoas não estão procurando, né? Eu acho, Edivaldo, que a partir do momento em que deixa de ser obrigatório, né, em que ele me dá esse espaço de decidir se eu vou ou não, quando eu vou, eu acho que daí, assim, deixa a pessoa descansar, realmente. E aí nós sabemos que se o meu sistema imunológico, se a minha imunidade não está boa, eu estou sujeito, né, a desenvolver alguma doença. É um dos maiores riscos aqui que nós temos, por exemplo, nós temos o setor de indústria, a produção agrícola, né, as pessoas aí do setor de produção. Então, se eu tenho um trabalhador que ele não é vacinado, ou a vacinação dele contra tétano, por exemplo, não está em dias, né, e nós sabemos que existem os riscos de acidentes, ele pode ter um risco, né, como ele não tem imunidade, de ser ali infectado e desenvolver o tétano, né, e aí evoluir para um estágio grave e a óbito. E aí o Ministério da Saúde cai em cima, porque se nós temos um imunobiológico que previne aquela doença, nós temos a pessoa que não foi imunizada, por que ela não imunizou? Então aqui a gente aproveita e já faz esse pedido, né, esse apelo aos donos de empresas, né, aos empresários que estejam cobrando dos seus colaboradores, né, a questão da atualização do cartão de vacina. Então, todas as unidades de saúde, Edivaldo, tanto da zona rural quanto da zona urbana, da área indígena, todas elas estão munidas de imunobiológico. Aqui assim, vamos deixar bem, assim, aqui na sede, quais são os lugares mesmo que ficam essas vacinas disponíveis lá durante a semana? Então, nós temos aqui todas as unidades de saúde daqui da sede, né? Nós temos no setor Expoagra, né? Tem a unidade básica de saúde da Expoagra,
Tem a unidade básica de saúde da Mangueira, que atende toda aquela região ali. Tem a unidade de saúde Vitorino Freire, que atende o pessoal do centro, uma parte da Trizidela, Vila Viana, né? Em breve teremos a unidade de saúde da Vila Viana também, já está em fase de acabamento, já para inauguração. Nós temos a unidade de saúde da Extrema, o Itamaguará, Vila Tucum, que atende toda aquela região, e nós temos a unidade de saúde da Vilinha, que atende também todo aquele setor. Ou seja, termina estando próximo de todos os bairros. Isso, aqui, né, todos os bairros de Grajaú, né, tem uma unidade de saúde. Nós temos estratégias aí também, Edivaldo, que os coordenadores, eles levam essa vacina para mais perto, né, o que nós chamamos de vacinação extramuro. Em algumas situações, nós sentimos necessidade de levar a vacina, né, mais perto da comunidade, pelo fato da população não estar vindo. Mas o ideal é que a população venha até a sala de vacina, porque nós temos uma estrutura melhor, né, um ambiente climatizado, que ele garante, ele confere uma qualidade realmente àquele imunológico, porque nós sabemos que são produtos sensíveis, né, eles são um composto sensível à luz, sensível à temperatura. Então, nós podemos colocar em risco, né, esse imunobiológico, levando ele mais perto da comunidade. Então, o ideal é que a população venha às salas de vacina. O atendimento é rápido, hoje nós não temos fila de espera, não há necessidade de senhas. Então, a pessoa, ela sai, ela sabe o que mais demora no atendimento da vacina são os registros, porque quando nós recebemos aquela carteira de vacina, nós temos que fazer uma consulta ali. Nós precisamos olhar para ver qual é o imunobiológico que ela vai precisar, se ela completou o esquema, o que faltou. Então, ali é uma consulta, né? Então, exige um certo tempo para a gente identificar qual é o que ela vai precisar receber naquele dia. E dali, identificando qual é o imunobiológico, a vacina ela vai receber naquele dia, nós vamos fazer os registros, né? Então, nós temos que registrar no sistema para enviar ao Ministério da Saúde para justificar o uso daquela dose que nós temos ali. Assim, você colocou aqui antes dessa pergunta sobre onde é que ficam esses postos, sobre a questão do tétano, né? Porque, assim, deixar claro que a vacina, ela é para prevenir, né? E às vezes isso pode ser fatal, a negligência, porque você, às vezes, faz uma perfuração lá, machuca, e há uma contaminação, e às vezes, a vacina, ela tem um tempo para te proteger, né? E às vezes esse tempo não é o suficiente. Às vezes o seu sistema imunológico está um pouco indefeso e aí às vezes é fatal também. Exatamente. Por isso que tem que ter esse cuidado, né? De vacinar em dia. Mas realmente, será que também, eu não sei, eu ouço muito assim, nos bastidores, muita gente tem medo de perfuração assim, de agulha. Será que isso soma também? Soma, com certeza, né? Nós vemos aí com as crianças, né? Durante a vacinação das crianças, aquele choro, aquele medo. E aí a gente até brinca na sala de vacina para acalmar os pais, né? Quando vão, de que a criança vai chorar e a gente diz, agora é sua vez, agora é sua vez, e a gente percebe. Mas assim... Mas o pai também tem medo, né? Tem. Então, assim, é uma dor leve e rápida, né? É uma perfuração rápida. Então... eu acho que é insignificante diante do benefício, do tamanho do benefício que aquele furinho ali vai trazer para a nossa saúde. Então, assim, nós temos esse calendário de vacinação do Ministério da Saúde tão amplo, né? Ele deve ser levado mais, como é que se diz? Ele deve estar superior, né, a essas questões de medo da vacina, medo de reações adversas, ao medo de será que eu posso tomar, será que eu não posso? Então, por isso, Edivaldo, as nossas equipes, né, elas são atualizadas, então todas as vezes em que surge uma atualização no segmento de vacinas, né, dos imunos biológicos, né, o Ministério passa aos estados, os estados passam às regionais e essas informações chegam às salas de vacina, então as pessoas são capacitadas, elas são aptas. Lógico que dúvidas surgem, né, todos os dias, porque cada caso é um caso, mas é importante as pessoas saberem, a população saber que os profissionais estão capacitados, né? Eles são aptos à questão do local de aplicação, a via de aplicação, a dosagem,
né? Então, assim... Segurança. Né? Segurança. Não há necessidade das pessoas terem esse medo, porque até a pessoa ir para a sala de vacina, ela já passou por um treinamento, ela já passou por uma experiência. Então, as pessoas que estão lá, elas estão capacitadas a fazer. Você tinha colocado aqui antes que a questão da iniciativa privada há uma busca, porque as pessoas, às vezes, acham que o serviço privado tem mais qualidade. A gente tem essa ideia na sociedade e às vezes, o Estado erra mesmo, peca, e, às vezes, não oferece. Mas, em relação à questão do Sistema Único de Saúde hoje, o nosso SUS... ele está preparado, ele atende, tem percebe-se essa diferença nesse atendimento, nessa qualidade entre o funcionamento direto do SUS para essa questão da iniciativa privada? Dá para perceber isso ou o SUS, nessa parte aqui que você vem colocando sobre a questão aqui dessas vacinas de rotina, ele tem eficiência, o trabalho é proeficiente? O SUS está preparado, Edivaldo, tanto é que nós estamos aí todos os dias, de segunda a sexta-feira, né? As salas de vacinas abrem todos os dias, né? Com todos esses imunos biológicos. O que acontece? Como as pessoas não comparecem, as perdas aumentam, né? Eu tenho frascos que eu não posso usá-los até o final, eu não posso ficar 30 dias com aquele frasco. Nós temos vacinas, por exemplo, a hepatite B, né? Ela vem um frasco com 10 doses e ela tem uma validade para eu usar aquelas doses. Após a abertura, né? Então, a partir do momento em que a gente tira o lacre e retira uma dose, eu tenho um tempo de uso. Então, cada laboratório tem as suas especificidades, né? O comum que nós recebemos são 30 dias, né? E nós temos equipes que passam 30 dias com 10 doses de hepatite e ele não consegue a pessoa para receber aquela vacina. E aí aquela sobra a gente acaba tendo que desprezar, porque ela perde a validade dela seguindo as orientações do laboratório produtor, né? Nós temos outras que têm um período menor. Então, nós temos aí a febre amarela, por exemplo, são horas, né? 8 horas após a abertura, tríplice viral. Por exemplo, a da polio, a vacina que previne, né, a paralisia infantil, ela vale 5 dias após a abertura. Rápido, o frasco, né? Vem com 25 doses. Então, nós precisamos ter um planejamento aí para que a gente consiga abrir esse frasco, vacinar um número de pessoas e diminuir a nossa perda, né? Então, assim, infelizmente, a perda estava sendo muito grande, né? Houve uma época aí em que o Ministério teve uma dificuldade na produção desses imunos biológicos e, por estratégia, os municípios começaram a programar a vacinação, não abrir todos os dias, né? Então, a unidade de saúde A abre na segunda, a outra abre na terça, a outra abre na quarta, para que a gente diminua, né, essas perdas, porque, infelizmente, a gente pensa, mas são só 10 doses, mas tem dias em que não se aparecem 5 pessoas para essa vacina. Então, a gente faz as chamativas, os agentes de saúde estão orientados a olhar o cartão de vacina, saber se está faltando, falar do dia que essa vacina é aberta, para as pessoas estarem se direcionando, mas a maioria delas, Edivaldo, são abertas de segunda a sexta-feira, né? E como eu te disse anteriormente, nós não temos mais aquela lotação de sala de vacina que nós tínhamos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, né? As salas hoje, com exceção desse período de campanha, né, em que realmente a intenção é convocar o maior número de pessoas e vacinar, fazer uma vacinação em massa, nós não temos espera em sala de vacina, né? Entrou, fez o registro, vacinou, já sai, já entra outra pessoa. Realmente, quando eu fui vacinar, eu realmente não tinha ninguém, né? Só a enfermeira lá, né? Você colocou aqui essa questão dessas vacinas de rotina. A gente vai deixar para falar sobre a questão da Covid mais na frente um pouco. E aí ficou aquela questão se é obrigatório ou não, mas existe vacina, existe uma obrigatoriedade também. Não é a coisa, assim, a gente, dentro do sistema educacional, há em algum momento que a família precisa apresentar aquela carteira do estudante se está vacinado. Como é que fica essa questão dessa obrigatoriedade para essas vacinas de rotina, né? Lei, norma que proíbe, quer dizer, que obriga,
e existe sanção também, algumas mais leves, mas existe. O que você poderia falar mais um pouco sobre isso aí? Edivaldo, em relação às indústrias, né, elas têm lá na sua legislação trabalhista, né, em que o empregado, ele deve estar com sua saúde, né, ele deve estar apto a trabalhar, né, e aí nessa avaliação eles já exigem o cartão de vacina, porque se ele não tiver vacinado, ele tem um risco aumentado de adoecer, né, de desenvolver ou adquirir alguma doença, né, então a própria empresa já obriga o trabalhador a ter sua vacinação em dias. Na questão das crianças, no caso das crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, lá no artigo 14, no parágrafo 1º, ele fala que os pais ou responsáveis que deixarem de vacinar os filhos podem ser multados em até 50 salários. Né, então, assim, nós vamos buscar parceiros aí agora, né, nós vamos entrar em contato na reunião que nós fizemos semana passada, né, em que os colegas enfermeiros falam dessa pouca procura das mães, dos pais e responsáveis para vacinar seus filhos. Eles falaram que precisam de uma estratégia mais rígida para que eles tragam essas crianças à sala de vacina. Né? Por exemplo, nós temos aí de todas as vacinas que o Ministério envia, né, há uma pactuação na cobertura vacinal. Então, por exemplo, a BCG, né, que é a que previne contra as formas graves da tuberculose, é pactuado 100%. Então, o município deve vacinar 100% das crianças que nascem com aquela vacina BCG. Então, cada vacina ela tem sua pactuação, o mínimo é 95%. Né? Hoje, no mês de julho, né, no mês de junho, nós já estamos na metade do ano, a nossa cobertura vacinal é muito baixa, nós temos vacina que nós estamos com 7% de cobertura, que nós deveríamos estar já aí passando de 50%, de 60%, nós temos 7% de cobertura, né? Então, o ano passado nós tínhamos aí a dificuldade do ápice da pandemia, né? Tudo novo, fechou tudo, as pessoas com medo da infecção, então não saíam de casa, não traziam seus filhos. Houve um período aí em que o Ministério realmente suspendeu a vacinação das crianças, a vacina de rotina, por um período para que se evitasse a saída de casa com essas crianças, o risco de infecção. Mas nós já estamos aqui, né? Já ultrapassamos um ano de pandemia, e nós não consideramos mais uma justificativa para essa baixa cobertura, né? De que nós estamos num período de pandemia e nós não vamos mais, nós não levamos os nossos filhos para vacinar, sendo que todo mundo hoje frequenta todos os ambientes. Então, se você vê aí, todos os ambientes hoje são frequentados, e por que não frequentar a sala de vacina? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele diz que os pais irresponsáveis, eles podem ser multados em não levar seus filhos. Nós temos aí também, nós entraremos em contato com o pessoal da Secretaria de Assistência Social, do Conselho Tutelar, para estar nos dando esse apoio, né, legal, e nós fazemos, de certa forma, obrigar esses pais, esses responsáveis, trazer as crianças para vacinar. Por quê, Edivaldo? Se a imunização, se a vacina é quem confere realmente, né, uma garantia de que aquela criança não vai adoecer e os pais estão deixando de trazer, a nossa cobertura vacinal está baixa, nós entendemos que nós temos pessoas suscetíveis aí a serem infectadas, né? Digamos, se vier uma pessoa com o vírus aqui do sarampo e for para uma localidade onde essas crianças não estão vacinadas, o risco delas serem infectadas e nós termos um surto é grande, né? E há essa possibilidade. Então, nós precisamos aumentar essa cobertura, garantir a imunidade dessas crianças e realmente garantir que nós não tenhamos, né, problemas de saúde coletiva, né, como surtos aí dessas doenças. Mas tem essas leis, e aí, assim, é interessante que as pessoas saibam, né, que elas são obrigadas a ir, mas enquanto elas não são penalizadas por isso, elas não vão, ficam a critério, né. Então, assim, há alguns pais que falam da dificuldade de vacinar. O posto abre, quando eu saio do serviço já fechou. Então, algumas equipes levam essa vacina mais perto. Por estratégia também o Ministério da Saúde, 3 sábados no ano, né, ele abre esses postos de vacina o dia todo, que amanhã vai ser um desses dias, né, nós vamos falar já, para realmente para que essas pessoas venham. E antigamente, Edivaldo, eu lembro da dona Aparecida, que
Ela praticamente vacinou toda a nossa população aqui de Grajaú, porque ela ficou muito tempo na saúde. E eu amava ouvir as conversas, as histórias da dona Aparecida em relação às vacinas. E ela falava que antigamente era tanta gente para vacinar e a dificuldade em conseguir essas vacinas era muito. E o setor privado entrava com a colaboração, entrava com a ajuda, então ele dava um suporte, né, ao SUS para que essa vacinação fosse acelerada, para que houvesse uma aceleração nessa vacinação. Hoje não, hoje nós temos aí os profissionais da atenção básica batendo de porta em porta e as pessoas dizendo não, eu não vou, não, hoje eu não quero, não, eu não sei, cadê a carteirinha, impondo dificuldades que antigamente as pessoas era que queriam ser vacinadas a qualquer custo. Lembrar, né, Rosane, que a doença ela ainda não está erradicada, o problema é porque a vacina é que controla. Exatamente. Né? Aí vamos supor aí que você citou aqui 17 tipos de vacina aí que protege. Se o Estado negligenciar isso aí por um período, sei lá, anos aí o país pode entrar em calamidade também. Com certeza. Né? Porque o vírus volta, né? Então, nós estamos aqui conversando com a Rosane Albuquerque, que é a coordenadora de imunização, né, aqui do município de Grajaú. Nós estamos conversando sobre essas vacinas, né, a vacina de rotina, e também vamos já falar sobre também a campanha contra a influenza e também, logo depois, sobre o Covid. Né? Estamos transmitindo através da Rádio Online Se Integra. Obrigado aí a vocês pelo carinho, né? Dessa parceria também, dessa abertura. Queremos agradecer a cada um que estão sintonizados também através do Facebook. Estamos transmitindo também pelo Instagram, né? E pelo YouTube. Obrigado aí pela participação de vocês. E vocês já podem também fazer alguma colocação, pergunta, já que a gente vai falar sobre a questão da campanha contra a Covid, e certamente teremos aí um público que deverá, né, participar, porque Grajaú tem assim, podemos dizer assim, tem algo aqui especial para a gente tratar sobre esse assunto, né? Então, Rosane, sobre essa questão da influenza, ela já é há tempo, né? Assim, eu particularmente parece que nunca levei tanto assim aquela preocupação, mas vamos lá, ela protege sobre o quê, né? Como é que ela age, qual é o público convocado para esse momento? Você está fazendo uma campanha, a gente está acompanhando aí nas redes sociais. Falasse no geral sobre essa campanha contra a influenza. Certo, a campanha de influenza, essa já é a 23ª, né, campanha nacional de vacinação contra a influenza, e ela é uma vacina trivalente, né, ela previne contra 3 vírus, né, que causam as formas graves da gripe, que é H1N1, H2N3 e a influenza tipo B, são as mais graves. Então, antes o Ministério da Saúde fazia a vacinação contra H1N1, então, por isso que as pessoas hoje ainda chegam nas unidades de saúde e dizem eu quero me vacinar contra H1N1. E, na verdade, é uma composição da vacina desse ano, que ela é trivalente, né? Então, nós temos aí essas três combinações que previnem a gripe. Nosso público, Edivaldo, desse ano, né, nós temos aí, já foram convocados, nós estamos aí já na 3ª etapa da vacina, já foram convocadas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, as gestantes puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz até 45 dias, né, após o parto aí, os trabalhadores da saúde, os indígenas, os idosos, os pacientes com comorbidade, né, também os trabalhadores da educação, os professores também já foram convocados. E aí agora entra o grupo de comorbidade, as pessoas, os caminhoneiros, enfim, um grupo bem amplo de vacinação. E a procura também tem sido pouca, né? As pessoas têm procurado pouco, o Grajaú ainda não alcançou a meta de 50%. E lembrando que até o ano passado a campanha ela durava apenas 40 dias, de 30 a 40 dias, né? Nós já estamos aí caminhando para o 3º mês de campanha, né? E Grajaú ainda não alcançou 50%.
e todos os estados estão tendo dificuldade porque as pessoas não estão demonstrando interesse, né? As pessoas estão tão focadas na vacina contra a Covid que não estão procurando a vacina contra a influenza. E nós sabemos que é muito importante. Até porque é uma coisa vai completando também. Exatamente. Né? Os médicos dizem, né, os estudos comprovam que quanto mais imunidade você tem, né, menos risco de desenvolver infecções tem também. Então, a vacina ela não previne contra a hepatite B, mas ela previne contra a forma grave da influenza, da gripe, né, e melhora o nosso sistema imunológico. Então, é importante que as pessoas entendam isso, que a vacina ela é importante, né? E que não há mais necessidade, não tem mais justificativa das pessoas terem medo da vacina. Eu tenho medo de vacinar. O que a gente mais vê, Edivaldo, são pessoas dizendo o seguinte: toda vez que eu tomo a vacina, eu adoeço. Né? A vacina, ela vem exatamente no período da gripe, no período das viroses, no período dos resfriados, ela vem no inverno, né? Para nós aqui é diferente, mas a vacina, ela vem nesse período em que as pessoas geralmente estão gripadas e por isso que ela vem nesse período, porque é para prevenir as formas graves, né? Então, e ela tem uma validade, então não tem como se vacinar no mês de julho para prevenir as infecções do próximo inverno, né? Então, o Ministério ele segue essa lógica. Então, geralmente as pessoas já vêm infectadas, né, com o vírus da gripe, tomam a vacina, desenvolvem os sintomas que elas iriam desenvolver, independente de tomarem a vacina ou não, elas iriam desenvolver os sintomas por conta da infecção e acabam confundindo ali com o período da vacina, né? O vírus estava incubado e ele acabou ali coincidindo com o período da vacina, porque a vacina, Edivaldo, ela é vírus inativado, então ela não tem capacidade de desenvolver a doença. Então, essa questão de dizer, eu tomei, todo ano eu tomo e gripo, é uma coincidência, né, do período de infecção, porque a vacina ela não desenvolve, né? O que acontece? Qual é os eventos mais comuns, né, da vacinação? É aquela sensação de aborrecimento, né? Porque é normal, né? normal, né? Foi um corpo estranho que nós injetamos no organismo, porque as cepas todos os anos são diferentes. Então, mesmo a pessoa dizendo assim, todo ano eu tomo, mas as cepas da vacina, elas vão mudando, elas vão modificando. Por quê? O vírus, ele também vai modificando. Então, o Ministério, ele acompanha, os laboratórios produtores aí acompanham a variação desses vírus. Então, todo ano é uma cepa diferente. Então, as pessoas podem ter essas reações, né, normais, aquela dor no local da aplicação, porque nós furamos a pele, né? Nós furamos a pele para injetar aquele líquido. Há uma certa agressão ali também. Exatamente. Então, é normal a pessoa sentir aquela dor no local da aplicação, aquela sensação de aborrecimento, aquela febrícula, aquela sensação de febre, né? É normal. Foi um corpo estranho que nós injetamos no organismo e ele está respondendo, já ali produzindo anticorpos, né? Então, é completamente normal, aceitável. Não é justificativa para a pessoa dizer que não vai vacinar porque ela sentiu. Você colocou aqui que, por exemplo, ela é trivalente, né? Eu ouço assim, pelo menos no público mais idoso, às vezes eu converso sobre esse assunto, eu já ouvi muito idoso falar assim, eu não vou mais me vacinar contra essa vacina da gripe, que chama popularmente, né? Essa vacina contra a gripe, porque eu vacino e gripe do mesmo jeito, e às vezes eu gripei foi mais forte e eu não vou mais, porque não tô vendo melhora. Mas aí deixa claro que ela não protege de todos os tipos de vírus, né? Esses 3 que você coloca aqui que são os mais graves. São os mais graves. Então, você toma a vacina, mas há uma possibilidade também de você ser infectado por outro vírus, né? Com certeza. E aí não deixa claro, assim, por exemplo, acho que começou pelos idosos, os idosos que tinham mais acesso, porque uma gripe pesada aí numa pessoa aí de 60, 70 anos de idade, como o sistema imunológico dele está mais baixo, é mais agressivo mesmo, né? Uma pessoa mais jovem suporta melhor. E às vezes ele confunde, acha que é porque a vacina não tem efeito, né? Não tem eficácia. Mas assim, no Brasil, para te falar a verdade, eu nunca tinha ouvido falar nós tivemos casos antigos, mas nos últimos 30 anos aí eu não ouvi falar de vacina que é ineficaz. Assim, o governo não vai fazer uma campanha, chamar todo mundo para tomar vacina quando ela é ineficaz, né? Mas eu acho que é falta dessa
dessa informação, né? Que a gripe ela se apresenta de diversas formas em cada organismo também, e ela não protege de tudo, mas é dos sintomas, das invasões mais graves. Exatamente, ela previne, né, contra as formas graves, né? Ela é para prevenir a forma grave da gripe causada por esses 3 vírus. E assim, Edivaldo, o Ministério da Saúde, ele faz, né, as campanhas, né, baseadas nas pesquisas que tem. E a gente consegue ver, tanto que não se ouve falar em morte por influenza, né, em morte por H1N1. Existem ainda os casos de óbitos, né, por H1N1, por influenza, por quê? A doença não foi erradicada, o vírus não foi erradicado. A vacinação em massa, né, que nós chamamos de vacina coletiva, é que quando nós vacinamos essa população, o vírus da vacina, ele fica solto e acaba beneficiando outras pessoas que também não receberam a imunidade através da vacina, né? Mas em contato com o vírus, ele acaba sendo imunizado. É exatamente isso. Quando nós vacinamos um grande número de pessoas, a intenção é diminuir o número de infecções. É o que está acontecendo agora na campanha da vacina contra a Covid, né? Então, nós já podemos ver que os grupos que já foram vacinados, o número de infecção, o de óbito já estão diminuindo. A imunização é uma espécie de imunização indireta, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas, a gente já não ouve mais falar como antigamente, né? Do número alto, do grande número de mortes por H1N1 ou por influenza tipo B, né? Então, as pessoas vão gripar, mas por essa infecção ela já vai ter uma imunidade, porque ela já garantiu essa imunidade através daquela dose que se recebe, que é uma dose anual. Então, é como a gente diz, a vacina ela é anual. Tem pessoas que dizem... Todo ano, né? Tem todos que ter os anos. atenção, né, nesse período, sempre nesse mesmo período, né? Essa transição aí de temporada de chuva. E antigamente, Edivaldo, o primeiro grupo a ser incluso nessa campanha foram os idosos, e aí o Ministério, a cada ano, ele vai fazendo uma adaptação. Chamou as crianças, chamaram as gestantes, chamaram os indígenas, as puérperas, e aí o Ministério, a cada ano, ele amplia, né, o grupo a ser vacinado. Mas o ideal é que realmente a população procure, né, para que faça valer, né? Nós já tivemos campanhas aí em que quase nos bateu o desespero, porque nós tínhamos doses suficientes para a população e as pessoas não estavam vindo. Então, os enfermeiros tiveram que ir de casa em casa, mas é como eu já falei antes, não é uma boa estratégia, porque a gente acaba colocando em risco a eficácia. A gente perde mais tempo, porque as pessoas vindo, 50 pessoas que vêm na unidade, às vezes a gente vai na área e vacina 3, 4 ou 5 pessoas. Então, a melhor estratégia é as pessoas virem às unidades de saúde, né, para receber num ambiente adequado a sua vacinação. Ok. Roseli, vamos surgindo assim, acho que para a cabeça de muita gente também há essas dúvidas, assim, Estado, a federação, os entes, município, Estado, governo federal, essa comunicação ela é direta nessa preocupação, porque ela não é a cargo só do município de ter essa preocupação, porque isso também tem que ter uma prestação de conta, um relatório, e o município tem que estar, de certa forma, assim, bem com os seus índices, né? Mas essa preocupação da imunização do povo, né, do brasileiro, do que reside aqui, ela é uma preocupação compartilhada? Quem é que toma de conta mesmo assim, que tem essa preocupação acima de tudo? Ou se tem órgãos que estão aqui subordinados? Como é que é essa estrutura aqui dessa relação? As vacinas, né, elas saem dos laboratórios produtores, aí vão a nível de Ministério da Saúde, que dispensam para os estados, que dispensam para as regionais de saúde, que chegam até os municípios. Então, a vacina vem descendo e a cobrança vai subindo, né? Então, nós temos aqui vigilância, coordenação de imunização é cobrada pela vigilância epidemiológica do município, que repassa para a unidade regional de saúde, que nos cobra, nos avalia diariamente, né? Todos os dias a unidade regional de saúde passa a meta diária que nós devemos alcançar, como que está a nossa cobertura, se a população alterou, se foram acrescentadas mais pessoas àquela população, se foram retiradas pessoas. Então, a unidade regional de saúde, ela está voltada, né, os olhos dela estão voltados para os municípios,
que passa para os estados, e então, através das unidades de saúde, o estado avalia aquele município, os municípios que estão ali subordinados àquela unidade, e devolvem essas informações ao Ministério da Saúde. Então, nós estamos sendo supervisionados, nós estamos sendo vendo por todos esses setores que acabam um repassando para o outro, né? Mas, assim, do Ministério da Saúde, a vacina tem chegado em tempo, né, hábil, em tempo adequado. A primeira remessa da vacina, nós realmente recebemos ela um dia depois da campanha. A campanha começou dia 12, nós recebemos a vacina dia 13 por conta da produção, né, que é o Butantan quem produz, e foi no período da produção, da maior produção da Coronavac. Então, tivemos aí esse pequeno atraso, mas não faltou. O Grajaú já tem 100% das suas doses, né, do seu total da população a ser vacinada. O Grajaú já recebeu essa vacina. O que falta mesmo agora é a população comparecer e garantir, né, ali fazer valer o seu direito. Tem uma pessoa que me procurou esses dias, que eles moram no Paraguai, e lá é diferente, né? Lá o acesso ao sistema de saúde é diferente. E aí ele me dizendo que o brasileiro, ele tem direito à vacina, né? Nós sabemos que eles têm direito, eles vão nas unidades de saúde, eles podem ser vacinados, podem e devem ser vacinados. A dificuldade é que o brasileiro não está procurando como deveria, né? Eu acho que, enquanto não houver, infelizmente, uma forma de penalização ou obrigatoriedade, né, nós vamos seguir aí com essa cobertura baixa, porque nós dependemos da procura, né? Mas nós temos aí as equipes de saúde que estão em contato direto com a população, né, com a comunidade. Nós temos aí, cada área tem a sua equipe, que tem os seus agentes de saúde, que cada agente de saúde é responsável por uma microárea, né, com uma quantidade de famílias, uma quantidade de pessoas. Então, nós temos aí todo um sistema que funciona, mas as pessoas não estão retornando. Então, a nossa maior dificuldade hoje é o retorno dessa pessoa à sala de vacina para realmente garantir, fazer valer o seu direito. Então, quero agradecer mais uma vez a todos os nossos ouvintes. Estamos transmitindo aqui esse bate-papo, né, essa conversa live com a coordenadora de imunização aqui do município de Grajaú, a enfermeira Rosiane Albuquerque, e nós estamos transmitindo essa conversa pela Rádio Sintegra, rádio online, e você já pode também baixar o aplicativo aí no seu celular, né, no seu computador, para que você possa também ter acesso. Nós estamos transmitindo também pelo YouTube, né, Facebook e também pelo Instagram. Agradecer a cada um de vocês aí pela participação, né? E a gente conversa e o tempo já avançou muito, já vai dar aí 1h da tarde, mas nós vamos ficar aqui à vontade. Como vai ficar gravado nas mídias sociais aqui do Sintegra, a pessoa pode depois a gente pode até depois também cortar, assim, fazer blocos de tipo, porque vamos supor que vamos falar de temas, aí a gente pode cortar para as pessoas terem, e vamos deixar também na íntegra, né? Então, obrigado a cada um de vocês pela participação aqui, diretamente aqui com a gente. Ok? Vamos falar agora sobre essa questão da Covid, que foi, assim, um problema grave, que parece que a gente está começando a respirar mais um pouco, aliviado, né? Parece que aquele impacto terrível começa a diminuir, mas vamos falar, né? E agora nós aqui vamos abrir também aqui para os comentários. Quem quiser participar diretamente aí pelo Facebook, pode fazer sua mensagem. Quem estiver aí pelo Instagram também, né? Como também pelo YouTube, você pode falar diretamente aqui com a gente, que a gente tira dúvidas, perguntas, algumas coisas que você tem interesse, tá? Edivaldo, antes da gente passar para a parte da vacinação contra a Covid, eu queria só finalizar a parte da campanha da influenza, né? Então, amanhã é o nosso dia D, né? O dia D, o dia de mobilização nacional, né, da vacinação contra a influenza. Amanhã sábado. Amanhã sábado, dia 12 de junho. Né? Então, todas as unidades de saúde aqui da sede estarão abertas, né, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, sem intervalo para o almoço. As unidades não irão fechar no período do almoço.
para que as pessoas possam ter, né, aí o dia inteiro para ir levar os seus filhos, para irem se vacinar também, as pessoas que ainda não compareceram, que são do grupo de convocação e ainda não compareceram, para garantir aí a sua dose. Então, amanhã, dia 12 de junho, todas as unidades de saúde aqui da cidade, né, aqui da sede, estarão abertas, que as pessoas possam procurar. E aí eu quero aqui aproveitar o espaço, Edivaldo, aqui do Sintegra, né, do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, e fazer uma convocação aqui aos professores, né, que estão no grupo prioritário, estão no grupo já convocados aí para vacina, mas que ainda não compareceram. Então, até ontem nós tínhamos aí um total de apenas 108 professores vacinados, né, 11% só. Que as pessoas possam voltar, possam vir, porque o ano passado, os anos anteriores, a procura era muito grande, né, o Ministério ainda não tinha incluído eles no grupo prioritário, a procura era imensa. Então, quando você coloca no grupo prioritário, todos os trabalhadores da educação... A princípio, o Ministério incluiu, né, o professor na vacinação. O professor na vacina contra a influenza, né, diferente do Covid, que ele incluiu todos os trabalhadores da educação. Na influenza foi incluso, né, os professores. Né, e nós fazemos essa chamada aqui especial, que eles possam vir, garantir a sua dose, né, melhorar a sua imunidade e realmente fazer valer o seu direito, né, de cidadão. Porque assim, a procura está sendo pouca, Edivaldo, muito pouca mesmo. Então, de 1.200, que foi a nossa meta, né, para professores, nós temos aí apenas, né, já tem um mês que nós fizemos essa convocação, nós temos apenas 108 professores muito que já longe, procuraram, né? Muito longe do que realmente, eu falei, né, que a nossa pactuação é 95%. Então, independente da pactuação, é importante as pessoas entenderem que é mais importante eles receberem a vacina, eles se vacinarem, do que nós termos o imuno, termos a pessoa a ser convocada, e já foi convocada, e eles não comparecerem, né? E aqui eu deixo um espaço, Edivaldo, também, né, para as pessoas se manifestarem, dizerem qual foi o motivo deles não terem voltado, porque tem aqueles que realmente estão naquele prazo de 14 dias ali, de intervalo da vacina contra o Covid para a vacina contra a influenza. Essa orientação, 14 dias. 14 dias, mínimo, isso. Né? Quem recebeu a vacina do Covid, que está sendo a prioridade agora, esperar 14 dias para poder vacinar, receber a vacina da influenza. Mas assim, nós temos um grupo grande que foi vacinado em abril, né, em maio, que já ultrapassou esse período e ainda não retornou. Então fica aqui, né, o convite, a convocação para que essas pessoas compareçam, os professores compareçam para receber as suas doses, né, a sua dose, e a gente melhora aí nossa cobertura, melhora a nossa imunidade. E tem que levar algum documento, assim, porque na outra você tinha, contra a Covid tinha uma relação, e esse professor, ao chegar amanhã nesse posto, ele tem que ter algum documento para comprovar que ele é professor? Para a influenza, como o nosso registro não é nominal, né, ele chega, se identifica, né, como trabalhador da educação, como professor, né, e já vai receber, né, leva a sua carteirinha de vacina, porque na carteirinha de vacina, a carteirinha de vacina do Covid, né, contra o Covid, já vai me dar realmente a certeza do dia que ele tomou, se já tem. É a mesma? Não, a tradicional. De rotina, né, de isso, rotina. Aquela carteirinha de vacinação de rotina. A do Covid a gente pede para realmente a gente ter certeza de que já ultrapassou. Então, no caso aqui, quem comparecer amanhã, nosso convite é para que todos compareçam, levar 2 carteiras, aquela de rotina. E quem não tem aquela de rotina? Nós fazemos. Lá nós temos lá na nossa unidade de saúde, né, nós temos essa carteirinha em que ele vai poder receber já com todas as informações da dose que ele irá receber. Então, a equipe está treinada, as unidades estarão abertas amanhã, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Nós temos o público convocado, nós temos os imunos biológicos, então não corre o risco de não ter vacina. Nós só precisamos que as pessoas se direcionem a essas unidades de saúde, né? Lembrando que nós temos na Expoagra. Na Expoagra, inclusive, nós vamos ter um ponto extra lá, que é lá na Escola Bom Samaritano, né? Nós vamos ter a equipe de enfermagem lá no período da manhã, a equipe de vacinadores lá, para atender aquela população que é bem grande, né? Então, nós temos ali um ponto extra lá no Quem Dera, temos o posto de saúde da Expoagra, na Mangueira, no centro,
na Extrema, na Vila, lá no Itamaguará, que vai atender toda aquela população ali, e na Vilinha. Então, todas as unidades de saúde de Grajaú amanhã estarão abertas. Então, procurem a unidade, garanta, vamos melhorar nossa cobertura e realmente fazer valer, né, todo esse trabalho aí que o Ministério da Saúde tem em produzir e enviar essas vacinas para os municípios. Vamos só reforçar, né? Pedir aqui os nossos associados e os trabalhadores da educação, do modo geral aí, um número quase igual a 2.500, né? Que precisam comparecer para o seu bem. Felizmente, a gente está aqui tratando desse tema, alertando, né? Mas a gente tem que entender que tudo isso é para o bem da própria família, claro, e da sociedade, porque você tendo pessoas doentes, problemáticas, e acarreta o sistema, né, de saúde também, que é um problema. Uma vacina, nesse caso, já aliviaria bastante. Com certeza. Então, podemos falar um pouco sobre o Covid, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre como é que está essa campanha. A gente ficou assim, mais um pouco direta, e o Sintegra teve aquela preocupação de também atender o convite aí da Secretaria de Saúde, né, que fez o convite para que a gente pudesse estar mais perto até para acompanhar, e a gente fez aqui, fazer aqui um relato, todo o nosso público foi convocado, foi chamado, toda a sociedade soube, não houve, acho que ninguém que ficou sem conhecer, sem ter acesso aqui ao chamado, mas o pessoal não compareceu, né? Em números assim, não tão exatos, mas o município hoje está, dos profissionais da educação de um modo geral, aí com o seu total de 2.347 servidores, no geral da educação, todas as atividades, né? E assim, houve toda aquela campanha e foi feito aquele dia D, na verdade, 2 momentos grandes, né? 2 chamados assim. E a gente percebeu que o pessoal não compareceram, né? E o que a gente pode dizer sobre isso? A gente tentou até às vezes fazer assim uma ponte para identificar, porque quando houve naquela último dia ali que foi feita aquela campanha mesmo, eu tive a preocupação, eu conversei com vocês e disse, olha, nós não atingimos o nosso alvo e ainda ficou mais de 800 profissionais aí, que não compareceram e não tomaram a primeira dose. Eu entrei em contato com o pessoal da Formosa, o pessoal também ali do Sítio Novo, e percebi que nada pareceu com aqui. Na Formosa, por exemplo, os profissionais da educação, quando foram chamados, eles logo compareceram, né? Não houve... Os casos que eles não tomaram a vacina é porque teve uma orientação médica, era alguma coisa específica, mas os percentuais foram muito baixos. E nós aqui tivemos, assim, em números assim, exatos, hoje, quase 1.000 profissionais que não compareceram, e a gente fica aqui se perguntando, né, na verdade, o que foi, se tem medo, está aguardando os efeitos, mas o que a gente pode dizer sobre isso aqui, no geral? Então, nós já vacinamos, né, Grajaú hoje ultrapassou o número de 20.000 pessoas vacinadas, né, no sistema hoje são 20.083 pessoas vacinadas, né, fora as que já foram informadas e o sistema ainda não atualizou, porque ele não atualiza em tempo real. Então, assim, é um número bom, é um número positivo, né? Se nós avaliarmos aí... Está dentro do percentual esperado, 20 mil pessoas, assim, no geral? Tá, porque nós temos aí em torno de 85%, né, das doses recebidas aplicadas. Então, assim, para nós é muito positivo, é um número positivo. Está dentro do número de doses que nós recebemos, né? Em relação à convocação, né, foi o grupo que realmente mais trouxe preocupação para a gente, mais demorou a ser vacinado, foi o grupo dos trabalhadores da educação, e eu também confesso a você que eu tenho curiosidade em saber, né, qual foi o motivo, porque se a gente pensar que é medo das reações adversas, né, nós tivemos aí o grupo dos idosos que foram vacinados com a mesma vacina,
né? Nós tivemos aí os profissionais da saúde que foram vacinados com a mesma vacina, e nós não tivemos o problema da recusa ou da demora em comparecer. E eu também tenho essa curiosidade, Edivaldo, de saber qual foi o motivo do não comparecimento. A gente pode até abrir aqui um espaço também, né, para o nosso professor. Nós vamos focar mais na questão do professor da rede pública municipal, que foi o percentual mais alto. A gente tem os números aqui, a gente vai já compartilhar com vocês aí, e vamos perguntar aos nossos associados, principalmente os nossos associados aqui do Sintegra, né, o que motivou, se é medo, é insegurança, medo da reação, porque houve muitos relatórios. Eu ouvi muitas pessoas dizendo, eu fiquei com medo, tomei a primeira dose, mas eu não tenho mais segurança, quero tomar a segunda. Então, a gente... São assim, mas é muito vago. Um grupo de 10 pessoas não representa, né? A gente pode até participar aqui, se você quiser, com a gente aqui pelo YouTube, né? E pelo Facebook também, dando aí o seu ponto de vista. E assim, Edivaldo, em relação... levando em consideração que seja um medo das reações adversas, né? Porque todo mundo sentiu, porque a maioria sentiu, porque nós precisamos lembrar que nós estamos fazendo vacinação em massa, né? Nós estamos vacinando um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Então, se nós aqui chamássemos vou fazer aqui uma comparação grosseira, né? Só para as pessoas entenderem, né? Se nós chamássemos aqui um grupo de 100 pessoas, né? E dessemos a ele uma dose de um medicamento injetável, né? De um medicamento injetável, né? Nós teríamos uma porcentagem ali que iria desenvolver alguma reação, né? Porque é assim, nós temos pessoas que têm reação a paracetamol, a dipirona, né? Aos antibióticos. Nós temos pessoas que têm alergia à picada de inseto, que têm reação à intolerância a leite. Então, assim, em todos os segmentos, no público em geral, nós vamos ter as pessoas que realmente podem ter reação, né? Uma reação adversa leve, uma reação adversa moderada, uma reação adversa grave. Então, assim, dessas mais de 20 mil pessoas vacinadas em Grajaú, nós não tivemos nenhum caso de pessoas internadas por evento adverso grave, né? Nós tivemos os eventos adversos locais, né? Como aquela dor que nós falamos, a dor, o endurecimento, o escurecimento, o avermelhamento no local. Às vezes é uma reação do próprio organismo, né? Aquela substância que foi injetada. Às vezes o procedimento pós-vacinação foi incorreto também. As pessoas têm o costume de vacinar e fazer aquela massagem no local. E ali a gente sabe, nós profissionais da saúde sabemos que há uma irritação na musculatura quando a gente faz essa compressão. E a gente acaba orientando a pessoa que está sendo vacinada a não ter essa prática. Mas, assim, se for o medo da vacina, Edivaldo, eu digo aqui, né, e comprovo, que dessas mais de 20 mil pessoas vacinadas, nós não tivemos eventos adversos graves, né? Então, assim... Não houve registro. Não houve registro, não houve internação, né? Nós estávamos aí em contato com os setores, né? Então, quando havia uma pessoa que procurava o hospital referindo queixas, né, de que depois da vacina tiveram sintomas... Mas esses relatos chegaram? Esses relatos... Chegaram assim? Chegaram poucos, né? Inclusive a gente orientava, né? Quando a gente fazia a vacinação, todos os dias quando a gente vai fazer a vacina, a gente faz aquele momento ali de palestra, de orientação com as pessoas, relatando isso. Se você sentir alguma coisa grave, procura o serviço de saúde, para que a gente possa, o Ministério até orienta a gente fazer o preenchimento de uma notificação, né? Uma planilha de notificação de eventos adversos, para que a gente possa investigar. Porque nós estamos lidando com uma substância nova, né, com uma vacina nova. Então, todo e qualquer sintoma que aparecesse, o Ministério queria investigar. E a procura dessas pessoas às unidades de saúde foi muito pouca. Muito pouca. Nós tivemos relatos de algumas pessoas que foram ao hospital referindo, mas o médico não assimilou ao uso da vacina. Então, algumas estavam já infectadas pelo vírus e acaba que eram sintomas da doença, não eram sintomas da vacina. Por isso, também a gente orienta que se a pessoa tiver algum sintoma ou tiver tido contato recente com quem testou positivo, o ideal é não vacinar, né? A gente adia aquela vacinação para que não confunda com eventos adversos. Mas assim, Edivaldo, só aqui resumindo, né? O medo de uma reação
não justifica a ausência da pessoa, né? Ou desse número grande de pessoas que deixaram de vacinar. Mas, assim, depois da vacinação por faixa etária, nós melhoramos aí, né, esse número de profissionais vacinados. Eles não foram informados mais como trabalhadores da educação, eles já foram informados como vacinação pela faixa etária. Mas no momento da vacina, da convocação desses trabalhadores, nós ficamos preocupados, porque realmente foi um número pequeno. Nós chegamos a fazer uma convocação, o secretário de saúde nos deu esse apoio, o secretário de educação, no caso, nos deu esse apoio. Você, como se integra, fez também essa convocação, nos deu suporte, mas as pessoas estão ainda comparecendo aos poucos, mas estão vindo. Eu acho que à medida que elas veem que realmente o evento adverso é bem inferior levando em consideração, né, a gravidade da infecção, as pessoas estão comparecendo aos poucos, mas estão. Desse público que, no geral, que você coloca aqui de superior a 20 mil, o caso aqui da educação foi mais específico? Foi o que mais resistiu, que está mais resistindo? Foi. É o que... Nessa última semana aqui, né, de segunda-feira para cá, nós convocamos o grupo de 50 anos, né, nós tivemos aí no início da semana também uma resistência, né, e nós ficamos preocupados, fizemos uma campanha aí de divulgação, convocamos, e de quarta-feira, né, as pessoas realmente têm comparecido, né, às unidades de saúde, têm comparecido às tendas de vacinação, então deu uma melhorada aí na nossa vacina, tanto é que amanhã, né, nós temos aí um saldo de doses e a gente já distribuiu aos postos de saúde para a gente atender a população que vai procurar as unidades de saúde amanhã, e para a semana que vem nós estamos aguardando, né, uma nova remessa de doses que o Ministério da Saúde irá enviar. Mas também esse grupo de 50 anos, nós tivemos aí uma certa resistência, né? Tanto que nós convocamos primeiro os de 57, porque era um número grande de pessoas. Convocamos o de 57, não compareceram, baixamos para 55, não compareceram, baixamos logo para 50 anos. Então, assim, foi o segundo grupo resistente, porque os idosos, eles compareceram em massa. Teve dia de nós vacinarmos 300 idosos em uma manhã. Né? Então, assim, foi um grupo que realmente merece aí a nossa admiração, os nossos parabéns, porque eles fizeram valer o seu direito, né, e compareceram no período que foram convocados. Vamos falar mais aqui sobre... Eu vou focar mais aqui sobre a questão dos profissionais da educação, porque é o número que eu tive mais acesso aqui, mas você depois pode, sempre quando quiser, puxar para o geral. Assim, quando foi aberta a campanha, aí se subentendia profissional da educação, todas as redes. Então, nós entramos com as universidades, o Instituto Federal, as escolas privadas, né, as escolas do Estado e as escolas do município. E esses números aqui que eu estou citando aqui, eles não são bem atuais, que foi naquela última campanha lá, mas quando se encerrou aquele período lá, a Uninter, que ela opera aqui, um sistema muito pequeno também, mas os profissionais de lá foram vacinados, na sua grande maioria, na absoluta, né? A Uniderp também, os profissionais não tiveram nenhuma rejeição, compareceram lá também, né? A universidade, a UEMA também, pelas informações que a gente teve, você pode confirmar aqui se esse número estão conferindo ou não, pode corrigir, ficar à vontade. O percentual foi alto também, todo mundo se aproximou. O IFMA, que é o Instituto Federal aqui do Maranhão, a Secretaria de Saúde esteve lá presente, a gente ficou sabendo, acho que achou melhor convidar todos eles para ir para lá, quer dizer, os funcionários, e foi ter. Mas, num total aí de quase 100% desses servidores também foram, né? A Universidade Estadual do Maranhão, né, também teve a sua participação integral. A minha pergunta era assim, já que o professor da rede pública municipal não compareceu, mas olhando aqui os números para as escolas particulares, por exemplo, as particulares, eles compareceram, né? A gente fez aqui, o último número aqui que eu tinha aqui, né, que eu tenho aqui, um total aí da sua maioria compareceram, né? E a gente não houve... Eu acompanhei o pessoal da educação que estava tratando com esses relatórios e
e todo estava assim um pouco empolgado, né? O Estado também, os professores estaduais, faltava poucas escolas, mas o número bem pequeno que não compareceram, percentuais também. Agora, quando fechou o nosso município aqui, no que diz respeito aos profissionais da educação, desse universo de 2.223, aí foi assustador, porque naquela última lá, você pode atualizar agora, nós estávamos em números gerais, aí uma média de 900 pessoas que não compareceram. Aí houve naquele dia lá a sua preocupação, a gente fica ansioso porque você tinha todo aquele trabalho, né? Convocar toda a equipe, montar toda a tenda, a gente estava lá também dando assim um pouco de suporte, né? E o pessoal não compareceram, né? E aí você vem colocando que eles estão comparecendo aos poucos. Mas esse aos poucos, o que significa hoje? Esses profissionais da educação aqui do município de Grajaú, falta o que ainda para comparecer, independente do que é o motivo de não comparecer, mas esse percentual ainda é alto, é preocupante. Quando nós encerramos, né, do dia que a Secretaria de Saúde do Estado, né, nos autorizou a remanejar, né, as doses que estavam sobrando para convocar um novo grupo, nós estávamos com 1.100 pessoas, não, 1.200 pessoas, se não me engano, não, 1.308 pessoas, foi a última relação que eu passei para a Secretaria de Educação. O último boletim, o último vacinômetro que foi atualizado no dia 4 de junho, nós tínhamos 1.526 professores, né, trabalhadores de educação vacinados. A partir do momento que nós começamos a convocar pela faixa etária, né, nós já deixamos de lançá-los em grupos direcionados, né? Ele já entrou pela vacinação da faixa etária. E alguns eles se identificam, eu também já poderia ter sido vacinado pela educação, né? Mas assim, um número muito pequeno, né? Talvez 50 pessoas. Esses outros números aqui é porque realmente eles foram comparecendo. Então nós tivemos aí um acréscimo, né, de mais de 200 pessoas. Mas em relação a esse total aí de 2.300, né? 2.347 no geral. Nós ainda temos um número grande de pessoas, né? E elas serão alcançadas agora pela faixa etária se de repente decidirem se vacinar, né? Mas no geral, a gente avaliando no geral, a vacinação em Grajaú ela tem sido boa, né? As pessoas estão procurando. Alguns grupos, é por isso que eu falo, Edivaldo, que cada grupo exige uma nova estratégia, né? Então, nós já tivemos a estratégia aí da vacinação no domicílio para o primeiro grupo dos idosos, que foram idosos a partir de 90 anos, que eram domiciliados, acamados. Nós tivemos a estratégia aí da vacinação drive-thru, né, que é os idosos, né, que não havia necessidade de ficarem no local da vacina, então chegava, vacinava e já saíam. Tivemos a estratégia da vacinação nas tendas de vacinação. E agora nós entendemos da estratégia de descentralizar a vacina, colocar nas unidades de saúde, nos postos, né? Então, assim, algumas unidades vacinam um número pequeno de pessoas, mas que no final do dia, quando a gente junta, a gente tem ali um número de 100 pessoas, 60, 70 pessoas vacinadas, mas ainda assim, a procura de vacinação nas tendas, ela tem sido boa. A procura tem levemente, né? Porque assim, a preocupação também durante essa campanha, e eu venho acompanhando assim a movimentação, principalmente no que diz respeito ao pessoal ligado a sindicato, hoje a campanha, acho que geral mesmo, 100% é essa, né? Vacina para esses profissionais, que a garantia desse retorno é quando esses profissionais e todos os participantes, né, da escola sejam imunizados para o retorno mais seguro. E aí, quando você vê, eu acho que Grajaú foi assim, um pouco estranho. Eu, particularmente, não entendi esse fenômeno do não comparecimento. E assim, Edivaldo, Grajaú avançou rápido, né? Porque nós temos cidades aqui do Maranhão que ainda está convocando, né, os professores pela faixa etária. Ainda tem municípios, né, que estão convocando aí profissionais de 35 anos. Então, nós convocamos todos até 18 anos, né? E, então, assim, levando em consideração esse fator, né, Grajaú avançou rápido, né? Nós ficamos 34 dias aí incansáveis
nessa convocação diária dos trabalhadores da educação, compareçam, venham, mas outros municípios estão bem atrasados, né, porque eles estão convocando aos poucos. Então, enquanto eles ainda estão convocando um grupo ali de 35 anos, Grajaú já está aí à espera de que as pessoas continuem vindo agora pela convocação da faixa etária, né, mas eu creio que nós iremos alcançar todo esse nosso público. A gente espera, né? Porque o objetivo é assim, eu acho que o incômodo da vacina nada representa aquilo que você pode enfrentar aí, de repente ser contaminado aí. Mas assim, a gente poderia também pensar, e até aqui alertar aqui nesse espaço também, assim para a sociedade no geral, é que a gente até conversou ontem um pouco sobre isso, não é nosso tema aqui, infelizmente foi um problema sério de saúde, mas foi muito politizado, né? A gente não vai, acho que não é nosso tema, a gente não vai entrar nesse tema, mas ficou muito politizado, assim, você citou aqui dessas 17 vacinas que existem, a grande maioria delas são obrigatórias, né? E tem punições, tem sanção para quem não participa, né? Você já citou muito bem. E a contra o Covid também existe. O Supremo disse que ela é obrigatória, houve um julgamento, os ministros lá entenderam que é obrigatório. Mas no momento ela não pode ser ainda punida, né? Não há uma punição, não pode ser ainda ter uma sanção, porque tem que ter uma legislação ainda local, né, que tem que dizer que tipo de punição é essa. Como nós não temos ainda essa legislação que trata de que tipo de punição, então fica na obrigatoriedade. Agora, é claro que com o tempo, com o desenrolar, vai ter algumas restrições também, né? E a gente quer também aqui, no caso, respeitar aqui o direito de quem não quer. E, assim, o país livre é exatamente aquele que deixa o cidadão decidir se ele acha que aquilo é bom para ele ou não. Mas nós nunca tínhamos tido medo de dessas outras vacinas, é normal, tudo normal, a gente vem colocando aqui, mas chegamos a esse ponto. É lamentável, porque enquanto está todo mundo nessa dúvida, falando coisa por coisa, muita gente está morrendo aí por uma contaminação aí, podemos até dizer assim, um pouco precoce, que se tivesse alguns cuidados poderia evitar. E o prejuízo de milhares e milhares de famílias, de sofrimento, né, que essas famílias passaram por não ter ali, no momento, ali uma vacina que viesse a combater. Então, assim, eu acho que o alerta para nossos professores, principalmente, é que compareçam. Amanhã é um dia importante, né? Eu acho que você bem colocou aqui, não houve, assim, uma reação adversa que viesse a causar esse pânico, né? Porque, assim, incrível, no dia lá daquelas campanhas, eu acompanhei assim, mais pelas redes sociais e vi, sabe, é incrível, eu nunca tinha visto aquilo. Alguém diz assim, eu tô aqui, minhas pernas estão sentindo não sei o quê, eu tô com a sensação de que meu pé está inchado, eu tô tonto, ou seja, dezenas de pessoas já estavam aguardando, era uma reação adversa, né? E eu fiquei preocupado com aquilo, porque era como se você estivesse empurrando o pessoal para um mundo desconhecido, né? Porque assim, Rosiane, a gente até conversou um pouquinho ontem aqui sobre isso, né? Assim, nós temos essas vacinas, a pandemia é nova, está todo mundo sem saber muito o que fazer, os órgãos de controle brasileiros estão tomando providência. Se o mundo está sendo se a humanidade está sendo uma cobaia contra o experimento está sendo direto, só o futuro vai saber. Eu não tenho como saber. Uma fábrica, por exemplo, a Pfizer, que tem os melhores medicamentos do mundo, o Brasil vai começar agora a receber essas doses, né, da Pfizer e outras. São os melhores laboratórios do mundo, que são as medicações prescritas pelos médicos. Nenhum médico não pensa duas vezes de indicar um produto aí farmacêutico da Pfizer, porque é um laboratório de respeito, né, de grandeza mesmo. Então, se nós estamos sendo cobaia, não é o brasileiro, nem o grajaúense, é o mundo
Exatamente. E se isso vai ter consequências no futuro, nós também não sabemos. Nós estamos aqui confiando que o governo federal está nos direcionando para o lugar certo, os órgãos de controle estão fazendo os monitoramentos e a humanidade está seguindo assim, que não é só o Brasil, é claro. Esse medo ele é geral, em qualquer parte do mundo você vai perceber que existe esse medo. Mas pior mesmo é você ficar nesse desconhecido, vulnerável a um vírus tão letal como é esse Covid-19, e eu acho que o medo deve ter, no momento, de ser superado, como você bem colocou, não houve, ninguém morreu aqui em Grajaú por ter tomado essa vacina, e eu, como uma pessoa comum, não posso diagnosticar, saber se eu estou tomando um lixo, não tem como saber, como essas outras também não dá. O que nós estamos aqui é confiando que as autoridades do Brasil estão fazendo a coisa certa e nos convidando para o caminho certo, né? E o que a gente espera é que todo mundo tenha essa consciência também e que procure o posto de saúde para tomar. Nós não estamos aqui falando em sanção, né? Se você vai ser punido, porque na época houve aquela problemática no início aqui, o professor que não tomar vacina não vai mais poder trabalhar, vão suspender salário. Houve assim muitas questões aqui, a gente tentou amenizar, mas esse assunto, pelas autoridades de Grajaú, tanto da Secretaria de Saúde como da Educação, ninguém falou sobre esse assunto, né? Eu acho que o momento é de consciência mesmo, e esse assunto é tão crítico mesmo, Rosiane, que a gente está vendo aqui que as pessoas não estão, né, no momento querem nem opinar. A gente está aqui com essas redes sociais tudo aberta, mas todo mundo está ali com medo por quê? Para se manifestar, tem que expor o nome, e a gente vai saber quem é que está falando. Então, é um tema tão complicado, né? Infelizmente, um negócio sério isso, que as pessoas estão, né, temerosos. E eu acho que o grande medo, podemos dizer assim, é o medo mesmo do que poderá acontecer. Né? Exatamente, mas como eu disse, né, o número de vacinados hoje aqui em Grajaú é maior do que o número de infectados desde o começo da pandemia. Então, se a gente pegar aí o boletim epidemiológico atualizado, né, nós vamos ver que o número de infecções é bem inferior ao número de vacinados. Então, isso mostra que nós estamos avançando. E se a gente parar para observar, o número de pessoas infectadas, né, no meio dos que já foram vacinados é menor, já está diminuindo. Nós sabemos que nós não vamos ter aquele impacto em tempo real, né? É uma coisa que ele vai vir a médio prazo ou a longo prazo, mas nós temos essa garantia. E assim, Edivaldo, em relação aos grupos convocados, né, para a vacinação da Covid, ontem nós tivemos uma reunião aí de alinhamento com o Ministério Público de Grajaú, com a promotoria, né, e ficou definido, né, através de um documento que eles fizeram, que eles enviaram para mim hoje, que é uma recomendação conjunta, né, da primeira Promotoria de Justiça de Grajaú e da Defensoria Pública, que nós seguiremos o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou seja, o que o Ministério definir, nós seguiremos. Aqui, né? Porque quando o Ministério liberou a vacina de 18 anos a 59 anos, né, aos estados e municípios, mas que seria em ordem decrescente, alguns estados e alguns municípios entenderam que teria aí uma brecha, né, de convocar setores específicos em que, aos nossos olhos, aos olhos da regional, aos olhos do estado, são essenciais, e o Ministério não os incluiu no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina. Né? Então, eles deram essa brecha, né, e da gente fazer certas convocações. Porém, a Regional de Saúde não se responsabiliza por essas convocações, o Estado não se responsabiliza por essas convocações, ou seja, o Estado não emite, né, uma nota técnica autorizando nós convocarmos aquele grupo, a Regional da mesma forma, e o município fica meio que aí no olho do furacão, né? Chama por ser essencial, mas quem vai se responsabilizar? E aí, assim, nós sabemos, Edivaldo, que cada um em seu setor, ele é essencial, né? Eu não posso dizer que o balconista da farmácia é menos essencial do que o atendente da ótica, porque cada um é essencial no seu setor. Então, assim, fica complicado para nós definirmos quem é mais essencial ou menos essencial.
E aí, avaliando o que tem acontecido nos outros municípios, né, nos municípios vizinhos, essa confusão de que o setor entrou com uma ação porque o setor A foi vacinado e o B não foi, ou a empresa A foi vacinada e a empresa B não foi. Então, para que nós não tenhamos esses problemas, né, de que nós estamos selecionando, né, para que as pessoas não vejam que a seleção ela é aos nossos olhos, o Ministério Público entendeu que nós devemos seguir, né, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina. Então, Grajaú, nós estávamos seguindo aí as orientações verbais da unidade de saúde, né, da unidade regional de saúde de Grajaú, que é Barra do Corda, e estávamos convocando os setores, né, mas agora nós não podemos mais convocar, nós seguiremos as orientações do Ministério Público, né, e da promotoria, e vamos convocar de acordo com a convocação do Ministério da Saúde. Então, nós recebemos doses, né, houve aí também na comissão da CIB, né, que é da Comissão dos Municípios, de que a vacinação ela vai seguir em ordem decrescente. Então, 70% das vacinas que eu tiver disponível no município serão usadas para convocar a população por faixa etária em ordem decrescente e 30% para aquele grupo que já foi convocado, o grupo prioritário, né? Aquele idoso que foi convocado e na época ele não pôde comparecer, aquele trabalhador da educação que na época não compareceu, aquele profissional de saúde que foi contratado agora, né? Nós tivemos aí a inauguração dos leitos de UTI, né? As pessoas que foram selecionadas, né, através do seletivo do Estado, e elas não estavam atuantes, então essas pessoas precisam ser vacinadas, elas estão inseridas no grupo prioritário, então assim, 30% das doses disponíveis serão usadas para os grupos prioritários e o restante disponibilizada pela faixa etária, né? Então, assim, foi um acordo, né, através dessa reunião com o Ministério Público, e eu creio que é a melhor forma, né? Porque, como eu disse, se eu me acho essencial no meu setor, você se acha essencial no seu setor, o que vai definir a convocação, né? Critério, né? Qual é o critério que vai definir? É o fato de quem é mais essencial que o outro. Então, para que a gente não atropele a lei, que a gente não corra esse risco de dizer que fulano vacinou e eu não, né? Foi porque ele é A, eu sou B, ele é branco, eu sou preto, ele é preto, eu sou branco, para que não haja essas confusões, nós não tenhamos problemas futuros, né? Nós seguiremos o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Então, as ordens do Ministério da Saúde. É o que vai ser. Aí, quando o Estado se pronunciar através de notas técnicas, né, dizendo que aquele grupo não estava no plano nacional, mas o Estado inseriu ele através daquela nota técnica, nós iremos convocá-los, né, da mesma forma a regional de saúde, mas aquela convocação verbal que havia sido feita, por exemplo, os bancários foram convocados não somente em Grajaú, mas em todo o Estado, de uma forma verbal, não houve uma nota técnica autorizando a vacinação para aquele grupo. Então, para que a gente não corra riscos, né, nós seguiremos o Plano Nacional de Vacinação, que muitas cidades estão seguindo e tem dado certo. Então, quando nós recebemos a vacina e nós convocamos por faixa etária, eu estou beneficiando todos os setores, né? Então, quem é da educação e já tem aquela faixa etária vai comparecer, quem é do setor de comércio vai comparecer, quem é do setor indústria vai comparecer, quem é do setor, enfim. No seu tempo, né? Exatamente. Quando nós convocarmos por faixa etária, toda a população vai ser alcançada, vai ser beneficiada, igualitariamente. Né? Certo. A Sinara Amorim está dizendo ali, vamos lá, meu povo, vacinar, perder o medo. Então, assim, a gente já vai aqui para 1h30 de conversa, muito boa, muita informação para a sociedade. E para o dia de amanhã, como é que está toda a estrutura, quem é quem, né? Você já colocou, mas amanhã você disse que vai ter novamente assim, uma espécie de um dia D, né? Que a questão da vacina contra a influenza, mas também contra o Covid. E tem que deixar claro aqui, eu acho que é bom dizer aqui, Rosiane, é que essas vacinas, é claro que virão outros lotes, você tem colocado aí que virão outros lotes, mas assim, essas vacinas que vieram para esses profissionais da educação e eles não vão aparecer, elas deixam claro que elas não vão ficar estocadas lá aguardando, não, né? Elas estão sendo remanejadas para outro público, né? Tem uma nota técnica do Ministério que autoriza a gente fazer esse remanejamento, né? Orientando, inclusive, fazer por quê?
tinha municípios que tinham um estoque grande, né? O grupo foi convocado, não compareceu e tinham lá. Então, hoje o Ministério da Saúde faz um levantamento de que tem milhões de doses estocadas, né? Quando se junta todos os municípios, o estoque de cada município, né? O Ministério entende que tem muita dose estocada, então o ideal é remanejar. Convocou o grupo não veio, faz uma nova convocação. E essa estratégia de convocar pela faixa etária, meu ponto de vista, foi a melhor estratégia. Porque beneficia a sociedade de uma forma, podemos dizer assim, mais justa, né? Exatamente. Você colocou aqui entre o que tem poder aquisitivo e o que não tem, mas o que confere aqui é a idade, né? E aí nós entendemos, Edivaldo, no meio de todas as novidades, as dúvidas, né, as questões que essa pandemia nos traz, nós entendemos que a vacina, ela iguala todo mundo, como a doença, né? Você não pode ser beneficiado em alguma coisa, porque no momento do colapso, em que o Brasil não tinha leitos disponíveis, o fato de você ter mais dinheiro do que eu, ter mais condições financeiras do que eu, não te dava direito a um leito, né? Então, assim, a vacina também, ela está dessa forma, né? A vacina ainda não está sendo comercializada no Brasil, então todas as pessoas estão aguardando chegar a sua vez, né? Então, o fato de você ter mais condições do que eu não lhe dá privilégios, né, em relação à vacina. Então, a vacinação pela faixa etária é a melhor forma, porque eu vou convocar todas as pessoas daquela faixa etária e elas serão vacinadas ao mesmo tempo. As que não serão por motivos médicos. Você termina atingindo todo o município, todo o estado. Exatamente. Dado essa faixa etária. Muito bom. E amanhã? Vai ser normal, horário, nos mesmos locais, você citou aqui? Amanhã, né, todas as unidades de saúde estarão abertas, né? Nós temos doses da vacina da influenza disponível para a população que foi convocada, comparecer, vacinar. Nós também estaremos fazendo uma forma de dia D de vacinação contra a Covid-19, em que as pessoas que já foram convocadas e ainda não compareceram vão ter essa oportunidade de amanhã, no sábado, né, tá de folga, poder comparecer nas unidades. Então, as tendas de vacinação amanhã não irão abrir, não irão funcionar, a vacinação será nas unidades de saúde, certo? Com exceção, Edivaldo, dos grupos que já foram convocados para a vacinação do Covid, com exceção do setor de indústria. Por quê? O setor de indústria, ele precisa nos trazer a relação dos colaboradores, para que a gente faça uma programação, né, e um agendamento dessa vacina, porque nós temos indústrias aqui que tem 400 colaboradores, né? Nós não temos essa quantidade de doses disponíveis para um dia. Então, a gente precisa chamar escalonadamente, a gente precisa fazer uma convocação em cima de um planejamento. Então, a relação fica com a gente, a convocação vai ser num local X. Então, a vacinação do setor indústria não está disponível nas unidades de saúde, porque a gente precisa realmente comprovar se a pessoa faz parte daquela indústria, se aquela empresa realmente é do setor indústria. Então, amanhã o único grupo que não vai estar disponível a vacinação é o setor indústria, que precisa aguardar a convocação, por conta da questão de doses, da quantidade de pessoas a serem vacinadas. Então, o restante das pessoas que já foram convocadas devem comparecer, os idosos que ainda não vacinaram, os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde, né, a população a partir de 50 anos que já foi convocada e ainda não compareceu. Amanhã você tem a oportunidade de procurar uma unidade de saúde e se vacinar. Mas lá no caso, amanhã atualiza lá a vacina ou só vai ficar focada ou influenza ou certo. COVID, nós, como né? estratégia, né, algumas unidades, elas vão aderir à estratégia da multivacinação, né? Outras não vão aderir, vão focar realmente na campanha de vacinação contra a influenza e contra a Covid. Então, hoje eu não vou saber te dizer qual a unidade que vai vacinar todas as vacinas e qual é que vai, porque é uma estratégia da equipe. Cada localidade tem uma estratégia. Nós demos a eles essa autonomia, né? Porque nós teremos aí, daqui uns dias, a campanha de multivacinação, né? Onde nós teremos... convocamos as crianças, né, os responsáveis para vir atualizar o cartão de vacina, e nós estamos agora nos antecipando, né, algumas equipes fazendo essa atualização, né, mas as unidades estarão abertas, é importante que as pessoas procurem para tirar dúvidas então, também. A partir das 8 horas? A partir das 8 horas, sem intervalo, direto, das 8 horas às 5 horas da tarde. Então, a gente vai mais uma vez reforçar, né, e expor nas mídias sociais aí para que o pessoal compareça. É importante todo mundo ir lá
Se não Covid, mas a influenza, essas Exatamente. gripes chegam daqui para frente e ela é muito prejudicial. Pô, Rosiane, foi muito bom conversar contigo, né? E as suas informações aqui foram muito precisas, né? Acho que conversamos, o assunto é amplo aqui e nada mais já vai para quase 2 horas de Quase conversa 2 aqui. A horas. gente achava que Muito assunto. 30 minutos era pouco, né? Mas a gente criou esse espaço aqui exatamente para isso, porque como ele é da própria instituição e ele não tem fins lucrativos, o objetivo aqui é ter essa comunicação direta aqui, diária, com o nosso profissional da educação e, e com a sociedade no modo geral. Quero deixar aqui esse espaço aberto para você, quando precisar, como é nosso isso aqui, nós não temos horário, às vezes precisa de uma urgência e está aqui esse espaço. Qualquer dia, qualquer hora aí, a gente está aberto para você, né, para a Secretaria de Saúde, para a gente debater sobre esse tema. Quando você perceber que há essa necessidade, as portas estão abertas aqui para você fazer aqui essa interação com o público, né? Aqui é importante, soma, a gente vai deixar tudo gravado aqui e outras pessoas aqui, né, certamente estarão ouvindo durante a semana aí, a partir da tarde também, e vai enriquecer e chegará, né? Como nós estamos pelas mídias sociais, estamos ligados ao mundo, em qualquer parte do mundo, onde tem uma internet, a Rádio Se Integra Online está né, conectada aí com o nosso ouvinte. Eu é que agradeço, Edivaldo, aqui em nome da Secretaria de Saúde, por essa abertura, né? É um momento em que tantas fake news, né, estão sendo aí disseminadas, né, no mundo, no Brasil, e a gente tem essa oportunidade de trazer verdades, né, de trazer a realidade, de trazer os números. Dúvidas, elas vão surgir, né, elas surgem a cada momento, cada caso é um caso, e então, assim, mas é muito importante esse espaço. Eu quero te agradecer aqui em nome da Secretaria de Saúde, né, e nos colocar também à disposição das pessoas que ainda têm dúvidas, que não quiseram tirar suas dúvidas agora, que nos procurem, né, nas unidades de saúde, né, como eu falei, todos os trabalhadores, os profissionais estão aptos a tirarem dúvidas da população. Tudo bem, né? Então, nós vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Já vai chegando aí para 2 horas. Obrigado a cada um de vocês. Agradecer também a participação da Glória Azevedo, né? Que está aqui conectada aqui com a gente através das nossas mídias sociais. Eu até disse também que eu estaria monitorando aqui as conversas pelo Instagram, mas tive aqui um probleminha e não estou tendo acesso aqui às mensagens vindas por lá. Mas, no geral, eu quero agradecer a cada um de vocês, especialmente aqui a diretoria do Se Integra, como também todos os sócios, né, que são donos desse espaço aqui, e vamos encerrar nesse momento. Agradecer também à sociedade, de um modo geral, que participou com a gente, né, visita nossas redes sociais e saiba tudo sobre a campanha, né, de vacinação de rotina e entre outras também como a Covid a partir de amanhã. Tá? Obrigado, Rosiane, mais uma vez por ter vindo aqui. Eu te agradeço aqui e sempre que for necessário também a gente te convida para participar com a gente aqui. Okay, tá bom? Muito obrigada. Um abraço, fique com Deus e até a próxima e tchau. Oi, Edvaldo.